Fala galera, tudo certo? Fala aqui o Railano e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conversar sobre o último update do iOS, o iOS 26.3, que saiu aí há uns 4 dias, e eu tô aqui com o iPhone 17 Pro e o iPhone 13 Pro. Vou conversar com vocês então sobre o update em si, o que é que ele trouxe de novidade e te dizer se vale a pena ou não atualizar. Então, bora pro vídeo! E de cara, a grande atualização que o iOS 26.3 trouxe, está atualizado em ambos os aparelhos, foi a transferência de iPhone para Android. Já existia a facilidade de transferência de Android para iPhone, mas a Apple implementou agora a transferência do caminho contrário, para quem quer sair da maçã e quer ir para o caminho do Android. E essa novidade pode ser encontrado aqui em General, Transfer iPhone, e vai ter agora a opção Transfer to Android. Então a transferência para Android vai estar aqui como uma opção nova dentro do menu. Mas houveram várias outras atualizações, um pouco menores, mas uma delas é bem importante que eu vou comentar no final. Então, a próxima atualização que teve foi relacionada ao modem, então melhorias com Bluetooth. Quem estava tendo problemas com Bluetooth, principalmente com o Apple CarPlay, provavelmente vai ser resolvido nessa atualização. Temos também a atualização de novos papéis de paredes, uma nova visualização dessa UI no momento de selecionar o papel de parede. A mudança de papel de parede foi algo bem sutil. Antes a opção de tempo e astronomia ficavam juntos e agora estão separados. Então, além disso, eu acredito que veio novos papéis de parede, mas é uma atualização realmente bem pequena que não vai fazer diferença para quase ninguém. Tivemos uma atualização exclusiva para a Europa, mas que eu espero que chegue aí para todo mundo, que é relacionada à sincronização com watches. Eu utilizo aqui um Galaxy Watch, né, que se funciona com Android, e para quem utiliza o iOS, precisa utilizar sempre o Apple Watch, né? À toa que a minha esposa, que é a dona desse 17 Pro, utiliza um Apple Watch. Mas a Apple está liberando uma sincronização das notificações com outros relógios de outras marcas. Então, com isso, a Apple está abrindo um caminho de possibilidades com compatibilidades com outros wearables. Então isso vai ser bem interessante para quem tem watches de outras marcas e quer utilizar com iOS. E a última novidade eu considero a mais importante. Houveram muitos relatos de melhorias do aquecimento do iPhone quando atualizado com 26.3. Então você que estava com problema de aquecimento excessivo, então comenta aí para você se após atualizar por 26.3 resolveu esses problemas de aquecimento. O 17 Pro, que inclusive antes do 26.3 já houve um momento de superaquecimento em onde o único aplicativo que estava sendo executado no momento era o Spotify. E ele aqueceu muito sem necessidade, tendo a necessidade de encerrar a aplicação. Então, provavelmente, esses pequenos bugs vão ser resolvidos agora no iOS 26.3. E outra coisa que você pode notar relacionada à saúde da bateria. Depois de uma atualização maior como essa, pode ser que o status da bateria aqui seja atualizado. Não houve alterações nem no 17 Pro, nem no 13 Pro. Continuou esse com 100%. E esse com 85%, mas é algo que você pode notar no aparelho de vocês, pois após uma atualização maior, há uma leitura aí dos dados da bateria e pode sim haver alguma atualização de porcentagem, mas nada muito grande. E é isso, pessoal, foi um videozinho muito curto, só para passar as atualizações desse update. Temos muito update para vir na próxima versão do iOS, que é o 26.4, que eu havia comentado em outro vídeo, relacionado à IA. Vai ter melhorias da Siri com o Google, né? Essa parceria que a Apple fez com a Google. E eu já estava imaginando que isso não ia sair em março, abril, como eu estava esperando, e eu até comentei lá para o meio do ano. E realmente já houve um anúncio que foi adiado, mas não foi dado um novo prazo para quando essas melhorias na Siri vão chegar no iOS 26.4, mas tenha certeza que eu vou cobrir essa atualização quando chegar. E inclusive, pessoal, notícia quentinha de hoje, já estão comentando sobre esse atraso do Apple com o novo Apple Intelligence. E a notícia começa falando sobre as novidades do WWDC do ano passado. Então pulamos para o início do ano com o anúncio da parceria do Google e da Apple e já esperava-se agora em março a atualização. Eu já não estava contando mesmo com isso e, enfim, ela vai falar um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento e temos essa notícia aqui também do 26.4 já informando sobre o Beta 1. E nesse Beta 1 não veio nadinha do Gemini, o que aumenta ainda os indícios do atraso. A notícia ainda fala que provavelmente teremos que esperar de maio a setembro para vermos novidade aí da nova Siri, que bate com esse prazo aí de metade do ano, como eu acabei de informar. Então bora voltar para finalizar o vídeo.
Então é isso, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas eu quero pedir para vocês curta e compartilhe esse vídeo e comenta, me dá aí teu feedback, o que é que você achou dessa atualização. Na minha opinião, vale a pena atualizar demais, minha esposa não teve nenhum problema de aquecimento do nada após atualizar para o 26.3 aqui no 17 Pro, e eu aqui no iPhone 13 Pro não tive nenhum problema de aquecimento, mas eu tenho aqui bem menos aplicativos instalados, que aqui é mais relacionados à questão de filmagem. Já ela tem um uso mais padrão, né, com aplicativos variados de redes sociais, e aqui eu tenho alguns poucos aplicativos de redes sociais. Então, pessoal, quero agradecer demais quem ficou aqui até o final e até a próxima!